Olá, você está no canal Mitotvov. Confira as principais notícias de 1º de junho de 2026. O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é responsável pela possível nova taxação de 25% dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras. Bolsonaro criticou a administração federal pelo que considera ser falta de diálogo adequado com o governo americano. Em seguida, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja indicando situação de perigo para chuvas intensas em áreas de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os habitantes dessas regiões do Nordeste devem redobrar a atenção nos próximos dias devido aos riscos associados às precipitações esperadas. Também hoje, o governo do Paraná realizou a primeira compra de metralhadoras da história do estado. A Secretaria de Estado da Segurança Pública adquiriu 4 unidades do modelo israelense IW-Inegeu, ampliando assim o arsenal de equipamentos disponíveis para as operações de segurança pública. Outro assunto importante envolve o Superior Tribunal de Justiça que marcou para 11 de junho os depoimentos de 2 mulheres que acusam o ministro Marco Buzzi de assédio sexual. A corte também ouvirá 20 testemunhas relacionadas aos casos. Veja também a reação do governo Lula às novas tarifas dos Estados Unidos. A administração federal classificou a medida como injusta, descabida e inadequada, condenando a recomendação americana de aplicar alíquotas de 25% sobre parte das exportações brasileiras. A influenciadora digital Virgínia Fonseca virou alvo de uma investigação da Polícia Federal, conforme reportagem publicada pela revista Piauí. A apuração envolve movimentações financeiras da influenciadora que chamaram a atenção dos investigadores. Prosseguindo com os assuntos do dia, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, voltou a defender sua decisão de não instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master. Alcolumbre acusou parlamentares de utilizarem a pressão pela CPMI como palanque eleitoral. Uma tragédia marcou o dia de hoje no Rio de Janeiro. O menino Bento Costa Petilo Bezzi, de 12 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida enquanto brincava com outras crianças em um condomínio na Pavuna, na zona norte da cidade. Investigações apontam que o tiro pode ter vindo de uma festa de um traficante. Um estudo divulgado pela Transparência Brasil revela números alarmantes sobre os salários na Advocacia Geral da União. Os integrantes das carreiras jurídicas da AGU receberam 4,5 bilhões de reais acima do teto constitucional desde janeiro de 2020. Monique Medeiros afirmou nesta terça-feira durante o julgamento da morte de Henri Borel que passou a acreditar que o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, foi responsável pela morte do menino. O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça cobrou da Polícia Federal o andamento das quebras de sigilo realizadas na Operação Sem Desconto. A operação investiga descontos indevidos nas aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social. Um levantamento da Confederação Nacional do Transporte revelou dados preocupantes sobre a infraestrutura rodoviária brasileira. Metade das rodovias públicas do Brasil tem baixa capacidade de evitar acidentes graves, cenário que acende alerta sobre a segurança nas estradas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que pretende reivindicar a redução de sua própria jornada de trabalho. Durante a inauguração da nova sede de um campus, Lula declarou que trabalha em uma escala de 10-1 e busca equilibrar essa rotina. A Polícia Federal descobriu uma conexão direta entre o primeiro comando da capital e alguns dos barões do crime mais procurados do planeta. A Operação Narco Sky, deflagrada nesta terça-feira, revelou uma aliança inesperada entre o PCC e grandes traficantes europeus. O Supremo Tribunal Federal deve analisar em junho uma série de processos com grande impacto em várias áreas. Entre os temas estão a uberização do trabalho, a regulação de redes sociais, mineração em terras indígenas e aposentadorias especiais. Depois de uma paralisação temporária ocorrida na manhã desta terça-feira, os aeroportos de São Paulo voltaram a operar normalmente.
A Força Aérea Brasileira atribuiu a suspensão dos pousos e decolagens a questões técnicas que foram rapidamente resolvidas. O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto de decreto legislativo que derruba uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre aborto legal em crianças. Por fim, dados da Polícia Federal mostram que os integrantes do 1º Comando da Capital e do Comando Vermelho representam 88% das prisões temporárias ou preventiva, e em ações contra facções. O balanço engloba as operações realizadas pela corporação e demonstra a concentração de esforços contra essas duas organizações criminosas. Essas foram as principais notícias de 1º de junho de 2026. Se você ainda não se inscreveu no canal Mitotvov, faça isso agora e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.